Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro, o primeiro mês do ano de 2025. Deus nos guarde na sua paz. Nos celebramos a memória de São João Bosco, amigo, patrono dos jovens. Vamos pedir a ele que interceda para que os agentes da pastoral de hoje orientem, encaminhem, tenham a sensibilidade de ouvir, de falar com os jovens. Mas nós também aqui no nosso canal, de modo particular, felicitamos o Senhor Padre Salvador. Penso que todos conhecemos, é a voz que passa aqui no canal aos domingos e outros dias também. Então rezamos e convido-vos a rezardes pelo Padre Salvador, a enviarem-lhe uma mensagem para que Deus o abençoe e agradecemos. A palavra desta sexta-feira é tirada do Evangelho de capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Amado irmão, amada irmã, é muito interessante esta palavra de hoje. Jesus explica à multidão a realidade do reino de Deus. Jesus explica através das parábolas como ele fazia sempre. Ele explica a realidade do reino dos céus a partir de parábolas. Mas como nós podemos ouvir, diz o texto que no final, lá já na intimidade, só ele e os discípulos, Jesus explicava o significado das parábolas de forma simples e clara para que os discípulos pudessem entender. É este o fator interessante. Quer dizer, santo irmão, santa irmã, que sem uma vida privada com Deus, nós não seremos capazes de entender o que Ele quer transmitir-nos através das parábolas. São Tomás de Aquino
ajuda-nos muito a entendermos esse texto de hoje. Ele diz que existem dois tipos de revelações. Uma revelação externa e outra revelação interna. Ele diz que Deus revela-se de duas maneiras. A primeira é através da história, aquela que nós lemos, que nós ouvimos. Jesus ensina-nos através de parábolas. É a primeira, é externa. A segunda é íntima. É a revelação que Deus faz à nossa alma, ao nosso espírito, através da graça. É a revelação da graça. Somente pela revelação externa nós não compreendemos. Nós precisamos da revelação interna. Como é que nós podemos obter esta revelação interna? É através de uma vida íntima, de uma vida privada com Deus. Senão nós vamos ficar a olhar os factos exteriormente e não compreenderemos absolutamente nada dentro. Absolutamente nada. Então, Padre, como é que nós podemos fazer? É simples. Nós lemos a Sagrada Escritura, aprendemos muitos textos na catequese, nós temos livros de santos e santas, livros de espiritualidade. Então nós temos que pegar nestes escritos e na nossa oração particular com Deus, pedimos a Ele que nos ilumine para compreendermos. É a única maneira de termos acesso à revelação que Deus faz através da graça. Vamos rezar juntos. Senhor, assim como abençoaste São João Bosco, abençoe-nos também a compreendermos e a sermos um meio para que os jovens do nosso tempo cheguem até vós. Senhor, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa sexta-feira.